Agora a gente vai ver mais alguns recursos possíveis com listas no Python. Então a gente vai ver aqui outras formas que a gente tem de controlar uma estrutura de repetição como for. A gente vai ver fatias de listas, que é um assunto bem interessante e muito importante. E uma observação aqui sobre como que a gente faz uma cópia de uma lista. Então a gente já viu em outro vídeo como que a gente faz para andar dentro de uma lista usando uma estrutura de repetição, que foi o for, né? A gente usou o range da mesma forma que a gente estava acostumado a fazer. Só que a gente tem outras formas de percorrer uma lista. Então vamos relembrar aqui a lista que a gente já tinha usado. Então eu vou criar aqui de novo. Então para criar uma lista eu vou chamar aqui primos, recebe, abro colchetes e vou criar com esses valores aqui manualmente mesmo. 2, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Essa aqui vai ser a minha lista que eu vou trabalhar agora. O que a gente estava acostumado a fazer? A gente fazia for, uma variável contadora, qualquer, in range. Aí, por exemplo, eu poderia usar o número de elementos que tem na minha lista primos. E aí eu vou pedir para ver cada um desses elementos. Então, o que eu poderia fazer aqui, ó? Então, eu quero andar dentro dessa minha lista. Então, dentro dos índices aqui, vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 6. Então, vão ser 6 valores aqui. E aí, a cada momento, eu quero mostrar um dos elementos da minha lista. Como que eu faço para mostrar cada elemento da lista? Poderia colocar aqui, né? Primos da posição I. Então, quando eu executo isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim a cada momento um elemento da lista. Então, essa é a maneira que a gente já está acostumado a fazer. O que seria uma maneira correspondente a essa? Eu vou usar a mesma variável contadora aqui. Aí vejam qual que é a diferença aqui, ó. Ao invés de colocar o range, eu vou colocar a própria lista aqui. Então, olha o que ele vai fazer. Eu vou pedir para mostrar, na verdade, a variável. Então, print I. Eu não vou colocar esse end aqui, separando por espaço, só para ficar igual ao anterior. Na hora que eu executo, vejam que é a mesma saída. Então, veja que interessante. Quando a gente tem uma lista, eu não preciso necessariamente usar o range, porque o range vai percorrer os valores dessa lista, mas por meio dos índices dessa lista. Quando eu uso dessa forma aqui, ó, que é uma forma diferente, o que eu estou falando é que eu vou ter uma variável que vai andar dentro da lista, então essa variável vai assumir os valores que estão dentro da lista. Então é uma forma mais simples, mas é um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. Então, quando for usar listas, é possível fazer dessa forma. Então, é bem interessante. Agora, vamos ver fatias de listas. Porque o que eu mostrei para vocês? Que a gente consegue acessar valores das listas, colocando o valor de uma posição específica. Mas e se eu quiser um intervalo de valores dessa lista? Então, o que eu consigo fazer aqui, ó? Eu consegui primos da posição 3. Primos da posição 3 é o 7. 0, 1, 2, 3. Posição 7. Vou pedir para ver aqui a lista, só para ela ficar mais próxima aqui da gente. Então, tá aí primos. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Primos da posição 2, 2.4. O que isso aqui vai me mostrar? 5 e 7. Por quê? 0, 1, 2, então a posição 2 até a 4. Então, 2, 3, 4. Então, teria que mostrar o 5, 7 e o 9. Lembrem que o Python, ele tem um intervalo aberto à direita, então ele vai parar um antes. Então, na verdade, ele vai mostrar as posições 2 até 3. Então, a posição 2 até 3 vai ser o 5 e o 7, ok? Se eu puser primos, 2.3.
Então, ele vai do início até a posição 3, na verdade, até uma antes, né? Então, 0, 1, 2. Então, ele vai mostrar 2, 3, 5. Então, eu posso omitir o 0 aqui quando eu quero começar do início. E se eu puser primos 3, 2 pontos, ele vai fazer o contrário. Então, ele vai começar da posição 3 e vai até o final. Então, 0, 1, 2, 3. Então, ele vai mostrar da posição 3 até o final. Então, isso aqui permite que a gente faça um monte de coisa, né? Que a gente consiga acessar vários elementos aí dentro das nossas listas. Que é isso que eu estou mostrando aqui, em detalhes. Outra coisa interessante aqui, que eu explico em detalhes aqui também, mas na verdade eu vou chamar a atenção de vocês para o mais importante, que é quando a gente quer copiar uma lista. Então, se por exemplo, eu tenho uma lista aqui, que é a minha lista A, 2, 3, 4. E aí eu quero fazer uma lista B que seja igual a essa lista A. A gente pensaria em fazer assim, né? B recebe A. Só que com listas isso aqui não é possível. Eu não vou estar criando outro objeto igual a esse. Eu vou estar simplesmente apontando para esse objeto. Eu não vou entrar em detalhes disso agora. Mas se a gente quiser realmente copiar uma lista, a gente tem que escrever dessa forma. Então, B recebe a lista A com todos os seus elementos. Aí isso aqui sim faz uma cópia da minha lista. Aí eu vou ter a lista A e vou ter a minha lista B. Ok. Outro assunto muito importante que a gente viu em outras aulas é usar funções. E aí eu vou mostrar como que a gente pode fazer uma função que usa a lista dentro dessa função. Então, eu vou fazer uma função para somar elementos de uma lista. Então, quando eu estou utilizando funções, que é um tema muito importante, como eu chamei a atenção no outro vídeo, então, o que eu vou fazer aqui? Def, que define uma função, que eu vou chamar soma elementos, vai ser o nome da minha função. E ela vai receber um objeto A, que eu quero que seja uma lista. Para dar certo, vai ter que ser uma lista. E aí, dentro dessa função, eu vou fazer exatamente o que a gente fez naquele outro exemplo, que era a soma dos elementos de uma lista. Então, olha só. Então, for i in range, o número de elementos que tiver na minha lista A, que eu passar aqui como parâmetro para essa função, então vai ter que ser uma lista, né? Porque senão eu não vou nem conseguir obter esse elemento. A minha variável soma vai ser atualizada para a soma mais o elemento da lista A na sua posição i. Essa função vai fazer simplesmente isso, somar os elementos. E aí, no final, ela vai retornar o quê? Eu quero que ela retorne apenas a soma desses elementos. Então, vai ser isso a definição da minha função. Ok, a gente tem que testar agora, né? Eu vou criar uma outra lista aqui, por exemplo, num, com os elementos 4, 2, 6, menos 3. E aí eu vou chamar a minha função soma elementos, que está aqui, e vou passar como parâmetro para ela uma lista, que nesse caso aqui vai ser a lista num. Deu 9. Tá correto? 4 mais 2, 6, 12, menos 3, 9. Certinho, né? Então, olha que legal. Eu usei uma função em que eu passei uma lista de elementos. Poderia ter quantos elementos eu quisesse. E aí, aqui dentro, fez a soma. Dentro aqui dessa estrutura de repetição, do for, eu poderia ter usado, ao invés de range len, ter feito daquela outra forma que eu mostrei para vocês, né? Dessa forma aqui. Aí eu teria só que mudar aqui o jeito de acessar, né? Que aí eu teria que colocar i em a lista, que é o A, e aqui ao invés de pegar A da posição i, eu ia pegar o elemento i. Será que vai dar a mesma coisa? 9, certinho. Então eu consigo fazer das duas formas.
Aqui, ó, dentro dessa aula, eu coloquei algumas funções interessantes que eu gostaria aqui que vocês testassem tudo que está acontecendo aqui, que são coisas bem legais da gente fazer, mas eu quero chamar atenção para algumas funções que são muito úteis. Por exemplo, se eu quero saber se um elemento está numa lista ou não. Então, é o que a gente chama de pertinência à lista, né? Se ele está presente ou não. Então, vamos dizer que eu tenho uma lista aqui de strings. Então, criei a lista. E aí eu tenho aqui. Eu quero colocar cores aqui, podia ser qualquer coisa. Verde, azul. Então, tem 3 elementos aqui na minha lista. Aí eu vou testar. Verde. Como que eu testo se tem um elemento aqui dentro da lista? Verde em cores. Verdadeiro, porque tem esse elemento aqui. Se eu pusesse preto, não está, é falso. Na lista primos lá, não, nessa lista num aqui, eu poderia perguntar, 6 está na lista num? Sim. 11 está na lista num? Falso. Então, eu posso usar esse... eu escrevi isso aqui. Falso. Eu posso usar essa pertinência a listas aqui quando eu quero saber se um elemento já está numa lista ou não está. Então, isso aqui pode ser útil em várias situações. Outra coisa que eu comentei que pode ser interessante é quando a gente quer inserir elementos em uma posição específica. Então, por exemplo, eu tenho aqui lista 4, estou criando uma outra, 10, 20, 40. Então, essa é a minha lista aqui agora. Lista 4, eu quero inserir, aí existe essa função insert aqui, que eu coloco em qual posição que eu quero inserir e qual valor que eu quero inserir. Como que vai ficar a lista 4? Então, eu inseri 0, 1, 2. Então, nessa posição, ele vai colocar o elemento 30. Então, ele joga o 40 para a próxima posição e coloca o 30 aqui. Então, isso aqui também é ótimo. Outra coisa que eu posso fazer é remover um determinado valor. Então, lista 4.remove o 20. Lista 4. Também tirou esse elemento que eu pedi aqui. Muito legal. Outra função também que serve para apagar um elemento de uma lista, ao invés de falar o valor, eu posso falar a posição que eu quero. Aí eu tenho que usar a função del. Por exemplo, eu quero apagar esse elemento aqui. Quando eu uso del, eu tenho que falar qual a posição. Então, esse elemento aqui está na posição 1. Como ficou a lista 4? Beleza, 10, 40. Então, é isso. Então, eu gostaria aqui que vocês fizessem todos esses elementos, esses exemplos aqui, para ficar bem claro o que dá para fazer com listas, né? Tem muita coisa que é possível fazer uma estrutura bastante poderosa.